Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, trazendo um pouco de reflexão. Hoje, dar e receber, qual a essência disso? Esse é o nosso movimento hoje. Boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando. Sempre trazendo um pouco de reflexão sobre a nossa vida e os nossos relacionamentos. Hoje com esse tema do dar e receber, que é fundamental na nossa vida, né? E o meu objetivo é sempre fazer a gente pensar um pouco mais, né? Como eu estou vivendo, como eu estou dando, se eu estou dando o meu melhor, né? Se melhor de mim para o mundo. E se eu estou recebendo também, se eu estou aberta para receber, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho. Hoje nós temos uma dinâmica oculta no final. E sempre trazendo um pouco de dinâmica para movimentar todo mundo. Oi, Alexandra, vamos entrando. Regis, vamos entrando. Sejam bem-vindos. Bom, o dar e receber, a gente nunca sabe o que está por trás, né? A gente está sempre querendo dar, mas fica muito triste, muito chateado quando não recebe de volta, né? A maioria é assim. Mas antes de começar esse tema, eu queria lembrar vocês que dia 13 de setembro eu vou estar no Rio de Janeiro promovendo um encontro de constelação sistêmica, né? Para fazer algumas constelações com algumas pessoas que estiverem interessadas no trabalho. Presencial, porque eu faço muito online com bonequinhos, mas presencial tem gente que gosta mais, né? Tudo é a mesma coisa, tudo funciona, mas cada um tem um jeito de perceber melhor os trabalhos e fazer, né? De gostar mais, mas isso é uma opinião pessoal de cada um. E o mais importante é que eu também gosto de fazer, com todos os presentes, eu gosto de fazer dinâmicas. Da mesma forma que eu faço aqui, eu faço mais presencialmente essas dinâmicas que eu acho que são muito importantes, né? São mini constelações e às vezes assim muito pontuais e muito profundas, né? E todos vão ser trabalhados de alguma forma, né? Então, eu queria que vocês divulgassem e fossem, né? Porque se beneficiar desse campo sistêmico, né? Que é importante dar e receber também. Porque você se coloca a serviço do campo do outro e você se trabalha muito também, né? Então, hoje o tema é dar e receber, né? O que está por trás disso, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, é um tema profundo, né? Cheio de camadas, né? Porque ele toca em vários valores humanos, né? Digamos assim. Como a generosidade, como a reciprocidade, a empatia, até a vulnerabilidade da gente, né? Porque ela se coloca, quando você se coloca muito a serviço do outro e você esquece de você, você fica mais vulnerável, não tenha a menor dúvida. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Eu não estou aqui para dar minha opinião, não, tá, gente? O que é certo, o que é errado, não existe certo e errado. Cada um vê a vida de um jeito, né? Cada um tem uma cultura, cada um tem um aprendizado de vida, cada um tem uma crença pessoal a seu respeito e as coisas do mundo, né? Mas eu sempre gosto de fazer questionamentos, então eu trago uma série de questionamentos e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque no final a gente vai fazer a dinâmica e é interessante você saber o que está pegando para você, porque às vezes você diz, nossa, eu faço isso, eu não sabia que eu estava bloqueando esse sistema na minha vida, desequilibrando o meu sistema de alguma forma, né? Então, o que eu quero é sempre fazer uma reflexão, né, rica sobre esse assunto. Então, eu trago alguns temas desse dar e receber, alguns questionamentos em vários tipos de relacionamentos e que eu acho que é interessante. Bom,
Inclusive, o dar e receber é um dos temas abordados dentro da constelação sistêmica familiar, que faz parte de uma das 3 leis sistêmicas, né? Que são hierarquia, o que chegou primeiro tem prioridade sobre os demais, o pertencimento, que é a 2ª lei, todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído, e o equilíbrio no dar e receber. São as 3 leis dentro do sistema de constelação que, se você usar na sua vida, em todos os momentos, em todas as relações, vai dar super certo. Não tem a menor dúvida disso. Bom, eu gostaria de falar o significado do ato de dar, antes da gente entrar propriamente dito, que é um ato de expansão de si próprio, né? Porque significa muito mais do que doar coisas materiais, digamos assim. E sim, é você doar o seu tempo, oferecer a sua atenção, a sua escuta, né? O afeto, o conhecimento, como eu faço toda segunda-feira aqui. É um tipo de doação, eu não cobro nada por isso e eu ensino e passo muito conhecimento. Mas não estou cobrando, é uma doação. Mas eu faço porque eu gosto e porque eu amo o que eu faço e eu acho que eu não tenho que guardar conhecimento. Conhecimento a gente aprende, a gente tem que passar. Isso é uma forma de viver, de ser, digamos assim, né? Vamos entrando, seja bem-vinda, Rosa. Então, esse também é o dar é um movimento. E muitas vezes aquele que dá sente que está crescendo, que está se conectando, né, com algo maior em si mesmo. E é real, isso é verdade. Não que você seja prepotente ou arrogante porque você acha que é melhor do que o outro que está fazendo. Não é isso. É você se desprender de si próprio para doação, né? E também pode entrar em contato com as suas próprias questões que a gente entra, né? Na hora que eu preparo essa live aqui, eu dizendo, opa, peraí, isso aqui eu também preciso olhar. É claro, quando a gente ensina, a gente está sempre aprendendo. Quando a gente trabalha o outro, a gente também está sempre aprendendo. Dar sem esperar nada em troca. É muito libertador isso. Mas é um ato que exige maturidade pessoal, tá? Porque senão você fica na troca, né? Você só dá na compensação. E não é bem assim que a banda toca às vezes. Bom, já receber é um ato de abertura pessoal. É um gesto poderoso porque requer humildade. Requer confiança, disposição para acolher e ser acolhido, né? Porque senão as pessoas olham para você e acham que você é sempre forte, que você não precisa de nada. E na realidade todos nós precisamos. Todos nós precisamos desse acolhimento, né? Algumas pessoas têm dificuldade em receber, isso é verdade. Acham que estão sendo fracas, que estão sendo dependentes. Mas receber é reconhecer que somos humanos e que precisamos um dos outros, né? Quando alguém recebe com gratidão, transforma o ato de dar em algo ainda mais significativo. O equilíbrio é o melhor dos mundos, né? Digamos assim, porque nos coloca dentro de uma ideia de uma vida saudável. Dentro dos relacionamentos, em qualquer relacionamento, que só realmente acontece quando há equilíbrio no dar e receber. Senão, ele vai ficar desequilibrado. E a tendência dele é romper, não tenho a menor dúvida disso. Bom, dentro dos relacionamentos, né, eu vou falar sobre vários tipos de relações, vou fazer vários questionamentos que eu queria que vocês se prestassem bem atenção para ver exatamente o que pega para vocês nesse momento, para a gente no final fazer a nossa dinâmica oculta, tá bom? Bom, dentro dos relacionamentos, equilíbrio é essencial, porque só dar pode levar ao esgotamento, só receber pode gerar dependência. Então, as amizades, os amores, as parcerias profissionais só vão se sustentar se houver esse equilíbrio no dar e receber, né?
Claro que aquelas outras leis também funcionam, não tenha dúvida, principalmente hierarquia, né? A nível de respeito, né? Aquele que chegou primeiro. Bom, e uma frase que resume bem isso é: dar é uma forma de amar, receber é uma forma de confiar, né? Porque você só se abre para receber quando você confia, né? Então essa dança só pode acontecer entre duas pessoas de forma harmoniosa se houver esse equilíbrio. Vou fazer no final a tal live, então vão prestando bastante atenção, tá? Nesses exemplos, situações, relacionamentos que você vai precisar olhar no final. Muita gente me pergunta: Silene, quando o desequilíbrio aparece? Bom, os desequilíbrios entre dar e receber podem se manifestar de formas sutis ou às vezes bem evidentes, né? E muitas vezes passam despercebidas, até que cause um desconforto, um desgaste emocional dentro do relacionamento. Como é que pode ser esses desequilíbrios? Bom, então eu vou fazer aqui, eu fiz uma lista aqui, vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando para não esquecer de falar sobre eles. Desequilíbrios entre relacionamentos amorosos, por exemplo, que é o que mais acontece. Um parceiro sempre cede, o outro sempre exige. Nunca tá bom o bastante, devia ter feito assim, devia ter feito assado, por que não fez assim? A outra já está fazendo do jeito que cada um sabe, né? Um lado vive tentando agradar, enquanto o outro raramente considera as necessidades do outro. Quem já não viveu isso, né? E quem ainda vive nisso? Afeto unilateral. Um demonstra carinho, atenção e cuidado, enquanto o outro é distante ou indiferente. Vocês acham que isso pode durar para sempre? Alguém aguenta isso? Nós somos muito diferentes um do outro. Então, o que a gente precisa antes de um passo maior, é observar como os parceiros funcionam. Ou a gente resolve isso antes de casar, de assinar um contrato, ou então é melhor afastar antes que isso tome um vulto. Porque as pessoas só mudam se elas quiserem. Ninguém muda, depois do casamento eu dou um jeitinho, eu mudo ele. Não muda, né? As pessoas, homem em geral não muda, a mulher acaba mudando mais, porque a mulher se busca mais, se questiona mais, ela se trabalha mais. Em geral é assim. Homem tem mais dificuldade de trabalhar, não estou dizendo que não existe. Existe muito homem que se trabalha, graças a Deus, eu acho isso muito legal. Mas, na maior parte das vezes, a mulher é que busca mais isso. Apoio emocional desigual, quando um está sempre disponível para ouvir e acolher, mas não recebe o mesmo em momentos até difíceis, né? Você quer falar, às vezes até conversando pelo telefone, o outro vem e fala, você escuta, aí quando você diz, pois é, eu também, agora eu estou ocupado, depois eu falo com você, na tua vez o outro não escuta. O dar demais também é outra coisa que pode virar uma autoanulação. Então, por exemplo, se dentro de uma relação uma pessoa esquece de si, tentando agradar o outro ou manter o vínculo, né, a qualquer custo, né, fazendo, se desdobrando para que a relação não se quebre, não se perca, cuidado. Isso é muito perigoso, porque esse movimento começa a haver um peso maior do que o outro, e isso vai se romper na balança. Por outro lado, receber demais também pode gerar ao parceiro uma dependência e até um egoísmo. Ele está tão acostumado a receber, tão acostumado que o outro faça, que ele acha que é assim mesmo, né? A relação perde essa simetria, a igualdade, e vira uma via de mão única. E a gente tem que ter cuidado com isso. Isso dificulta mais ainda quando um dos parceiros não tem como dar no peso que recebe. Vou explicar o que é isso. Isso é muito interessante nas relações.
Isso dificulta ainda muito mais. Por quê? Você gera uma sensação de impotência, de um endividamento. Aquele que recebe demais, ele vai recebendo, no final isso fica assim, ó. Até ele poder encher esse pote para poder equiparar essa relação, vai ficar complicado. Às vezes ele não consegue. Então, exemplo, uma mulher que pode ajudar o homem que ficou desempregado durante um tempo, ou com estudos, né? Isso por muito tempo, sem que a outra parte pague de alguma forma, né? Dentro de uma relação, a parceria pode pagar de alguma forma. Ah, não, eu faço isso para você, eu faço aquilo, não sei o quê. E o outro não se sente tão endividado, né? Porque aquele que recebe demais, ele pode ir se sentindo diminuído de alguma forma, incapaz de pagar essa dívida gerada, que ele vai estar todo endividado. E aí o que acontece? Aquele que está dando muito, ele está sempre na expectativa de um recebimento, de um retorno, né? E aquele que recebeu demais, ele não dá conta de manter essa relação e ele acaba indo embora. E aí aquele que deu demais se sente traído, porque diz, como me abandona? Eu que dei tanto, eu que ajudei tanto, né? E você faz isso, mas ele não dá conta. Isso quer dizer que ele acabou perdendo o encantamento pela mulher. A mulher passou a ser mãe ou pai. Então, dentro de uma parceria, não pode existir isso. Pai é pai, mãe é mãe e parceiros são parceiros. Entendeu? Vamos entrando. Bom, outra coisa é quando a comunicação sofre. Se alguém quiser tiver alguma pergunta, gente, vai falando aí, tá? Pode ir fazendo. Muitos casais se separam porque um deles não sabe expor os seus sentimentos ou não fala o que sente. E quando explode, a relação pode acabar aí, né? Porque aí ele já tá esvaziado, né? E aí já tá rolando, muitas vezes, uma solidão dentro da relação, muitas vezes. Mesmo estando acompanhado, a pessoa que só dá pode se sentir emocionalmente sozinha, né? Ela tá ali do lado, mas emocionalmente ela tá sozinha. Ela não tá se sentindo amada, agradada, gratificada, né? A falta de reciprocidade cria um vazio, como se um vínculo fosse unilateral. E isso é terrível. Daí o parceiro já esvaziou os seus sentimentos na espera ou na expectativa que o outro mude, né? E o outro não vai mudar. Então, cuidado com as expectativas, né? Porque nós nos frustramos. Toda vez que a gente cria muita expectativa sobre o outro, a gente se frustra. Eu sempre sugiro aos meus clientes que expresse os seus sentimentos com carinho, com atenção, com calma, sem crítica, sem julgamento, sem cobrança, sem dedo em riste, né? Mas aqui, parceiro, senta aqui, parceira, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Eu tô me sentindo assim, de que forma você pode me ajudar, né? Não é cobrando, é dizendo, eu tô me sentindo assim, mas como você pode me ajudar? Né? É como se você pedisse essa ajuda e colocasse importância no outro, porque dentro da relação, os dois são importantes um para o outro. Então eu sempre sugiro que faça isso, exponha, antes que chegue a esse ponto de rompimento. Porque o outro não tem bola de cristal, né? E ele não sabe o que te falta. Se você não diz, ele não vai saber. Ou que você quer receber da forma como você quer alguma coisa. Ele precisa saber. Porque a cabeça dele pensa diferente da sua. Cada mundo é muito diferente do outro. Cada universo é totalmente pessoal e intransferível. A gente pode compartilhar muita coisa parecida, mas eu vejo o mundo de uma forma e você vê de outra, né? E desequilíbrios nas amizades, por exemplo. Como é que funciona isso? Um amigo conselheiro versus amigo ausente, né? Uma pessoa sempre escuta, aconselha, está sempre presente, enquanto a outra só aparece quando precisa. Ou nunca tem ouvidos para o outro. Ou seu problema sempre é o maior, né?
Outra situação é a ajuda prática, sem reciprocidade. Também é uma das consequências do desequilíbrio. Uma pessoa sempre ajuda, sempre com mudanças, com favores, com projetos, manda mensagem, convida, o outro nunca responde ou manda um emojizinho assim, plim, e pronto, né? Tem que ter essa... também nunca oferece para retribuir alguma coisa. Se você precisar, eu tô aqui e tal, né? Qualquer coisa desse nível. Essa também é uma das situações que a gente precisa olhar nesse desequilíbrio das relações. Sempre falo que se você quiser dar de coração, dê, mas sem esperar troco, porque fatalmente você vai se frustrar. Então, se você dá alguma coisa, você dá porque você quer, senão você diz, olha, eu sinto muito, mas eu não posso. Eu tenho um compromisso, ou eu esse mês estou com dificuldade de sair, ou seja lá qual for o movimento, o motivo. Agora, os desequilíbrios do trabalho, eu queria falar sobre isso. Eu estou correndo um pouquinho, porque tem tantas questões que eu queria que vocês questionassem, para que vocês possam realmente olhar para isso. E a dinâmica é muito importante a gente fazer no final. E eu convido vocês, mandem os aviãozinhos aí para seus amigos que gostam de fazer dinâmica oculta. Bom, essa dinâmica é bem legal. No trabalho, por exemplo, como é que isso funciona? Colaborador que dá tudo de si sem reconhecimento, né? Trabalha além do esperado, mas não recebe valorização nem o retorno. E muitas vezes ele cria uma coisa nova e o chefe ainda rouba dele a ideia, leva para a gerência dizendo que é dele, né? Nem dá os créditos devidos. Isso acontece de montão. Chefes que só cobram, nunca apoiam, exigem produtividade, mas não oferecem suporte, escuta, feedback, né, construtivo, nem nada. Né? Nossa, foi ótimo assim, quem sabe se você fizer assim, assim, assado, talvez melhore, você renda mais o seu trabalho. Isso é equilíbrio na reciprocidade de um trabalho de equipe, por exemplo. Né? Gente... O equilíbrio é essencial em tudo nessa vida, para que a gente possa ser e ter um encontro agradável, né, durante a vida da gente, seja que tipo de relação for, esse equilíbrio tem que ter, tem que existir, né? É aquela velha história, uma mão lava a outra, né? Eu faço por você, você também faz por mim. Isso é muito gratificante. Você saber que você tem com quem contar, que você pode ligar para aquele amigo e saber que na hora que você precisar, você vai ter alguém. Por quê? Fortalece a confiança da gente, né? Dentro desse equilíbrio, ambos se sentem vistos, se sentem valorizados, né? E cria nesse movimento, né, um espaço seguro para vulnerabilidade e crescimento dos dois. Porque nós somos vulneráveis em alguns momentos, né? Em alguns momentos nós somos fortes, o outro está frágil, e é assim que funciona esse dar e receber. E também porque a gente evita muita discussão, né? Ressentimentos inúteis que não vão levar a nada. Se uma pessoa só dá e a outra só recebe, com o tempo surgem as frustrações, os cansaços e até a mágoa, né? Tem gente que fica magoada uma vida inteira. E você, às vezes, se faz mal para uma pessoa e não recebe de volta esse encaixe de conversar, de se resolver, de se perdoar um ao outro, né? Isso, às vezes, leva até a doença, né? O equilíbrio, ele promove uma reciprocidade saudável nas relações. Não se trata de competição, mas de cultivar uma troca genuína, né? Onde o cuidado circula e assim não há dívida, né? Aquela que eu falei lá atrás. Por outro lado, o equilíbrio no dar e receber impulsiona o crescimento mútuo. Nos relacionamentos equilibrados, cada um se sente apoiado para evoluir sem medo.
de deixar o outro para trás ou de estar disputando dentro de uma relação. A pior coisa que existe dentro de uma relação é a disputa. Disputa é a pior coisa que existe. Ali você já perdeu o equilíbrio. Principalmente porque se você estiver dentro de uma relação afetiva, por exemplo, vocês estão jogando para o mesmo gol. Um está jogando em campos separados. Então vocês vão fazer gol na mesma trave. Então, o que acontece é que entre muitos parceiros existe essa disputa inútil, né? E aí começa o problema da relação, né? E se você olhar isso rapidamente, você ainda pode, às vezes, consertar isso e reverter num bom papo, numa boa conversa. Fora isso, você não consegue. Silene, como é que a gente vai cultivar esse equilíbrio, né? Me perguntam. Praticar a escuta ativa sem críticas, sem julgamento ou cobranças. Saber que o outro precisa, né? E expressar isso, né? Que você também precisa. É o primeiro passo. Porque o outro, como eu falei lá atrás, ele não é adivinho, não tem bola de cristal. Quem entrou aí? Oi? Deixa eu ver quem entrou aqui. Isso é que... Ai, Beth, o nome de vocês está tudo assim, um em cima do outro. E às vezes não está dando para ver o nome. Bom, então... E quando você dá esse primeiro passo, eu acho que antes de você dar o passo maior, por exemplo, juntar, né, a escova de dente, eu acho que isso deve ser acordado, né? Os parceiros devem acordar isso desde o início. Como é que vai ser a nossa dinâmica de estar junto? Como é que nós vamos dividir as tarefas? Quem vai fazer o quê? Como é que isso vai ser? Porque as pessoas, às vezes, isso é muito importante, as pessoas às vezes não valorizam esse diálogo. Deixa para resolver depois. Não, tem que resolver antes tudo, até se vai querer filho ou não. Isso é fundamental, gente. Celebrar as pequenas trocas, né? Um gesto, um carinho, uma palavra de apoio, tempo compartilhado, tudo isso conta, né? Uma lembrancinha no meio do dia, uma coisinha, isso é cuidado, isso é carinho, isso é lembrança, né? Isso é bacana. Outra coisa importante é revisar a dinâmica da relação com honestidade, ou seja, perguntar-se, né? Tenho recebido com abertura? Tenho dado com presença? Porque dar uma coisa, estar presente, ouvir o outro é outra. Porque às vezes o outro está falando, você nem está ouvindo o que ele está falando. Você está lá no celular, não está nem ouvindo. E a mulher está lá falando e o cara não está nem aí, né? Isso é o quê? Falta de escuta, falta de presença. O que falta nessa nossa relação, né? Você vê hoje, por exemplo, essa coisa de celular é terrível. Você vê nos restaurantes um casal, um olhando para cá, outro olhando para lá, ou então os dois olhando no celular. Não existe mais diálogo. As pessoas não conversam. Não tem mais diálogo. E isso é muito triste, gente. Um casal que vive uma vida e não tem conversa, não tem diálogo... O que eles vão fazer? O que eles estão fazendo juntos? Essa é a minha pergunta. Desequilíbrio na família, outra coisa importantíssima. Filhos grandes que só recebem e pais que só dão, fazem. Então, e se anulam, muitas vezes, em função dos filhos, né? Sem espaço para si mesmo, para fazer aquilo que é importante para você. Você cria filho, 21 anos, vai viver a vida, né? E aí você tem que fazer o quê? Tem que olhar para você, para o tempo que te resta, fazer as coisas que são importantes para você. E isso o casal tem que estar de acordo, né? Porque isso é bem sério. Responsabilidades domésticas mal distribuídas. Uma pessoa cuida da casa, dos filhos, das finanças, e o outro não colabora em nada. Não lava nem um copo para ajudar, muitas vezes. E pior, muitos filhos também não levam. E a mulher às vezes ainda trabalha fora, cozinha, lava, passa, né? E o resto, quem é que faz, né? Afeto condicionado, né? Que é outra coisa terrível. Você só recebe carinho e atenção
quando agrada o outro, né? Esses desequilíbrios, eles não significam que o relacionamento está condenado, mas é uma indicação que há uma necessidade de diálogo, ajustes e uma reconexão, né? Vamos sentar aqui para reestruturar esse contrato que nós fazemos. Vamos fazer novo contrato. Então, evitar desequilíbrios entre o dar e receber exige consciência, prática e, acima de tudo, coragem para se posicionar com autenticidade, né? Na live passada, eu até falei como despertar a visão interior. Porque só se conhecendo, e eu sempre digo, por isso, se questione. O tempo todo você está se questionando. Pergunte, eu dou demais? Eu recebo pouco? Eu tenho medo de pedir? Eu reconheço os meus padrões? Eu comunico as minhas necessidades com clareza? Eu espero que o outro adivinhe o que eu estou precisando? Ou eu falo o que eu estou precisando e o que eu estou sentindo, né? Seja consciente antes de se dar demais. Pergunte-se sempre, eu gostaria de receber mais apoio nisso ou naquilo, eu queria que alguém me ajudasse. E peça, né? Comunique isso. Sinto que estou sempre cedendo alguma coisa, né? Podemos conversar sobre isso? Estou dando por escolha ou por obrigação? Isso é importante, né? Qual é a obrigação que eu tenho de dar isso, né? Questione-se assim, você evita ressentimentos no futuro nas suas relações. Agradeça sempre e cuide-se. Estabeleça sempre limites saudáveis. Limites claros evitam que você se sobrecarregue e se anule, né? Reavalie os vínculos que não evoluem. Isso não está melhorando, ali não está melhorando, vamos sentar para conversar e refazer esse contrato. Relacionamento, gente, é o tempo todo revalidação. Senão ele não se sustenta. A vida faz assim, ó, com a gente, né? Cada um vai para um canto, cada um quer uma coisa, cada um tem uma cabeça e é assim que funciona. Se você não tem um projeto e não lado a lado, em função daquele projeto, cada um na sua, sem pesar um para o outro, no equilíbrio, vocês chegam lá. Mas senão não vai chegar. Se a relação continua desequilibrada, mesmo após tentativas de diálogo, talvez seja a hora de repensar o seu lugar nessa relação, né? Às vezes, o maior ato de amor próprio é se afastar da relação que não tem mais equilíbrio, que não existe mais esse approach, né? Amigos queridos, alguém tem alguma questionamento sobre isso? Que eu queria fazer a tal dinâmica com vocês hoje. Vocês têm alguma relação que ainda precisa ser olhada? Né? É importante isso. Porque às vezes a gente já nem está falando mais com a pessoa. Então vamos olhar para isso. Vamos ver o que está acontecendo. Né? Ou aquela relação que ficou não resolvida, né? Ou hoje mesmo, se você tem um amigo, relação de trabalho ou de afetivo, vamos ver o que está no meio de vocês. Quem está pronto para fazer a dinâmica? Vamos fazer a dinâmica, que dá bastante tempo. Bastante gente aí para fazer essa dinâmica. Vamos lá? Então, vamos fazer a dinâmica agora. Ninguém tem nenhuma pergunta? Coloquem 3 papéis no chão, ou 3 cadeiras. Uma é para você, a outra é para a sua relação, seja quem for, tá? Entre você e a sua relação, você vai colocar um papel ou uma cadeira, que é o representante do desequilíbrio. Então, o objetivo dessa dinâmica hoje é fazer
com que você sinta no físico como você se sente nesse lugar. Olhando para essa pessoa com um desequilíbrio no meio. Depois, vamos lá? Todo mundo já botou o papelzinho no chão? Já colocou a cadeira? E aí eu vou falar o que vocês vão ter que fazer. Eu vou falando e vocês vão fazendo, ok? Agora você vai para o seu lugar. Aqui está o seu lugar, a pessoa está lá, mas aqui no meio tem um papel, tem uma cadeira que está representando o desequilíbrio. Isso tem um campo, tem uma vibração, tá? Então, agora do seu lugar, você percebe o incômodo ou toda a dificuldade que você tem para chegar no parceiro ou na parceira, né? Com esse desequilíbrio entre vocês. Observa isso no seu corpo físico. Eu queria feedback depois, hein, gente? Observa o que vem à tona, né? Lembranças, sentimentos, mágoa, ressentimento, o que vem? Só observa, não vai falar nada. Agora é só o momento de sentir. Aí você vai dar um passo e vai se colocar no lugar do desequilíbrio mais próximo do parceiro. Então, você agora vai sentir como esse desequilíbrio atua em você quando você olha para essa parceria. Aí você vai perceber a diferença de situação, a diferença de sentimento, de sensação no seu corpo físico. Isso é muito importante. É melhor ou pior? Essa é uma sensação física. Aí eu quero que você saia do desequilíbrio e dê um passo para o lugar do seu parceiro ou parceira. E de lá você se vira para olhar para você. Se coloca no lugar dele, do parceria. Que eu quero que você agora sinta o que ele está sentindo quando olha para você com um desequilíbrio na frente. Isso é importante. Sem crítica, sem julgamento, gente. Isso é fundamental. Perceba a diferença dos outros lugares onde você esteve antes. E como essa pessoa está se sentindo também. Você tem que ser muito imparcial nesse momento. Para se colocar no lugar do outro. Olhando para você. Porque ele também tem a verdade dele. Você tem a sua verdade, mas o outro também tem a verdade dele. Tem os sentimentos dele. E aí saia do lugar dele e faz o mesmo percurso. Dê um passo para frente e vá para o lugar do desequilíbrio. Quando ele está no desequilíbrio, olhando para você, o que muda? Agora que você sentiu essas 3 posições de forma diferenciada, vá para o seu lugar e faz o seguinte: pegue a cadeira ou o papel do parceiro e dê um passo para o lado. E o desequilíbrio sai da frente de vocês dois. Ele fica mais para a sua direita e vocês aqui para a esquerda. Agora, você pode olhar para o seu parceiro ou parceira sem o desequilíbrio no meio. Vamos ver o que muda dentro de você. As sensações, quais são? Melhor
ou pior. Observa isso, procura sentir isso no seu corpo físico. Isso é muito importante, muito. Agora você percebeu a diferença do que é olhar para o parceiro sem o desequilíbrio no meio? Não melhora agora? Você está sentindo a melhora? Agora você pode olhar para o parceiro ou parceira e dizer: agora eu te vejo. Fala isso umas 3 vezes, mas de coração. Porque agora você sabe o que ele também sentia, o que você sentia e o que o desequilíbrio que vocês dois geraram, porque essa via é de mão dupla, gente. Não é unilateral, só eu tenho razão. Não é bem assim que a banda toca. Nós temos a nossa parcela, sempre. E nós precisamos olhar e sentir esses dois lados, para que a gente possa ter uma visão clara e justa de todo o ambiente, de toda a situação. E agora você pode imaginar fazendo uma reverência mútua, você para o outro para você. Uma reverência é um cumprimento, né? Um cumprimento amoroso, digamos assim, gentil. E quando você recebe esse movimento de agora eu te vejo, eu sinto muito, agora eu te vejo. Esse agora eu te vejo é dizer agora eu te vejo com outros olhos, diferente daquela crença que eu coloquei antes quando tinha um desequilíbrio, que eu também sei que proporcionei isso, pelas minhas carências, pelas minhas ausências, pelo meu achismo, pela minha arrogância, pela minha prepotência, por tantas coisas que a gente faz esse movimento e a gente cria uma situação às vezes difícil nesse dar e receber. Então, amigos, era essa dica que eu queria dar para vocês, desses exemplos todos, né? Para que vocês pudessem se antenar. Que a G você perdeu, né? Faz mal. Depois você pega lá, porque tem bastante exemplos e depois você pode fazer a dinâmica, que vai ser bem interessante. Eu acho que essa dinâmica todo mundo tem que fazer. Porque se colocar, né, um calçado do outro, faz com que você sinta que o outro também tem um lado dele que precisa ser visto. Ok? Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dar algum feedback? Hein? Como é que foi para vocês? Quem fez? Oi, Beth, você conseguiu fazer? Que bom. Isso você pode fazer com tantas pessoas diferentes, né? Mas essa sensação de você se colocar, né, no lugar do outro para sentir na pele dele o que ele sente, faz com que às vezes a sua visão mude a respeito do todo. Oi, Aisha, minha prima querida. Chegou atrasada. Vai ter que ouvir depois e fazer a dinâmica. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, mais uma segunda-feira. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser.